Olá! Se você chegou nesse vídeo, é um sinal que gostaria de saber mais sobre contratos imobiliários. Aliás, esse é um tema dos mais importantes no direito imobiliário. Mas antes é preciso saber o que são contratos imobiliários. Os contratos imobiliários são documentos que comprovam a regulamentação de operações imobiliárias que as partes farão sobre um determinado imóvel ou imóveis. Um contrato imobiliário bem elaborado tratará com você com maior segurança jurídica, de modo que um negócio bem elaborado afastará a chance de transtornos gerados por litígios que ocasionam prejuízos financeiros, perda de tempo, dentre outros problemas. Hoje falaremos sobre mais 3 tipos de contratos imobiliários: arrendamento, comodato e contrato de cessão de bens e direitos. Então, vejamos o que é arrendamento. O arrendamento é um contrato pelo qual uma pessoa cede ao outro usufruto de um bem, mediante o pagamento de um valor acordado por um período determinado. Mas qual a diferença entre aluguel e arrendamento? Simples. Enquanto o aluguel é de uso temporário e pagamento regular pelo uso de um imóvel, o arrendamento vai além e envolve a exploração econômica de um imóvel com contratos mais estruturados e de longo prazo. Mas qual a finalidade do arrendamento? O arrendamento é um tipo de contrato em que ocorre a cessão de direitos de uso de um bem por um determinado período em troca de pagamento. Assim, trata-se de um instrumento jurídico que formaliza o acordo pelo menos de 2 partes e estabelece condições para que isso aconteça. E qual a vantagem do arrendamento? A principal vantagem do arrendamento é a opção de comprar o bem ao final do contrato sem a necessidade de ter de desembolsar o valor da compra no ato. Nada melhor do que um exemplo para facilitar a compreensão. Como funciona o arrendamento de um imóvel? É basicamente alugar um bem e poder comprá-lo depois de determinado período. Durante o período em que o arrendamento estiver em vigência, o arrendatário deverá ser responsabilizado por manter o imóvel e arcar com as despesas que advêm do uso. Funciona o comodato? O comodato é um empréstimo gratuito de coisas não fungíveis e se concretiza com a entrega do objeto. O comodante é a pessoa que empresta o objeto. Já o comodatário é a pessoa que recebe o objeto em comodato. Um exemplo do comodato é o empréstimo de um computador de uma empresa para o empregado. Quais os riscos de um contrato de comodato? A falta de observação na conservação a respeito ao acordado trará a obrigação de indenizar por perdas e danos. É importante salientar que o comodatário não poderá cobrar do comodante o reembolso das despesas decorrentes do usufruto do bem. Pode cobrar aluguel no comodato? Caso o comodatário não consiga restituir os bens emprestados e constituídos em mora, o dono do objeto pode cobrar aluguel. O que não pode faltar em um contrato de comodato? Para acontecer um contrato de comodato precisa de 2 partes. A primeira é o dono do bem a ser emprestado, chamado de comodante, e já a segunda, conhecido como comodatário, é aquele que usará o que está sendo cedido. Tais envolvidos podem ser tanto pessoas físicas quanto jurídicas. E o que é cessão de direitos? Cessão de direitos é um negócio jurídico em que uma pessoa transfere direitos a outra, podendo ser gratuita ou onerosa. A cessão de direitos pode ser de patrimônio, como no caso da hereditariedade, ou de direitos imobiliários. A cessão de direitos é o ato pelo qual o prometente comprador transfere seus direitos ao cessionário, o que passa a ser um novo titular de promessa de compra e venda. O registro da cessão de direitos é necessário para assegurar ao cessionário o direito à aquisição do imóvel. E qual a diferença entre contrato de compra e venda de cessão de direitos? A questão central que diferencia o contrato de compra e venda e a venda no contrato de cessão de direitos está naquela que está negociando o imóvel, ou seja, o vendedor. Aqui, o vendedor precisa ser o proprietário do imóvel. Quem paga a cessão de direitos? Caso seja uma relação de compra e venda, cessão onerosa, o TCMD deve ser pago pelo cessionário.
Quanto à cessão do título é dada de forma gratuita, o ITCMD é pago pelo donatário. Já se alguém lhe substitua na cessão, o tributo é pago pelo fiduciário e, por fim, em caso de herança, é o herdeiro quem paga o imposto. Importante, é devido ITBI na cessão de direitos? Não incide ITBI sobre a cessão de direitos anterior ao registro imobiliário. Bem, estamos chegando ao final de mais uma Dicas do Direito Imobiliário, em que o tema foi 3 tipos de contratos imobiliários muito importantes. Esperamos que tenha gostado do conteúdo e pedimos que curta, compartilhe e se inscreva. O trecho bíblico de hoje é: Respondeu Jesus, de todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Josué 21:45. No próximo vídeo falaremos sobre mais 3 tipos de contratos imobiliários. Até mais, fiquem com Deus e tchau!